Olá pessoal, muito boa noite, sou o professor Rafael Cidrim, estamos aqui para a nossa 12ª aula do curso de Educação Digital. Vamos para frente. Então pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Educação Digital. Hoje os temas abordados serão Storytelling, as mídias e suas linguagens, fotografia e características e linguagem. Sem mais nem menos, vamos para frente. Vamos começar aqui o Storytelling. O que significa Storytelling? Então, Storytelling é um termo em inglês. Story significa história e telling significa contar. Mais que uma mera narrativa, Storytelling é a arte de contar histórias, usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores para transmitir uma mensagem de forma inesquecível. Então, pessoal, você pode ter ideias brilhantes e mensagens brilhantes também para transmitir. Mas se não souber, pessoal, como fazer isso, ou usar de maneira melhor, assim, para passar essa informação à frente, de nada adianta. Sua audiência continuará formada por cadeiras vazias. Sua escrita ainda pode não ser cativante o bastante, sabe? A de vários escritores de sucesso também não era no começo. É uma questão de encontrar sua voz, desenvolver sua habilidade e aprender a contar histórias, capazes de encantar seus leitores. Diante de enorme quantidade de conteúdos, a qual estamos submetidos 24 horas por dia, por causa da internet, do WhatsApp, do Facebook, é preciso apresentar um diferencial para o seu público, e não ser apenas mais um. Então, pessoal, o que é Storytelling? Então, Storytelling é a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias, utilizando elementos específicos, personagens, ambientes, conflitos e uma mensagem. Em eventos, com começo, meio e fim, para transmitir uma mensagem de forma inesquecível, não conecta-se com o leitor no nível emocional. Qual a importância do Storytelling? Ao contar boas histórias, você garante que está produzindo um material único, por mais que seja sobre um tema desgastado ou de conhecimento geral. O seu conteúdo abordará uma perspectiva única, a sua. História levam ao público em uma jornada, porque nós já temos, pessoal, a Wikipédia para nos fornecer conteúdos diretos, listando puramente os fatos e os dados. Não há motivos para você escrever como essa enciclopédia online, até porque você vai ser bastante complicado superar nas páginas do Google. Então, leve o seu leitor em uma jornada, por mais que o conteúdo não seja uma narrativa, é possível fazer com tópicos bem estruturados, explorando o encadeamento de ideias. Quais os principais elementos do storytelling? Embora não exista uma receita de bolos para contar boas histórias, existem sempre 4 elementos que estão sempre presentes. Quais são esses 4 elementos? Primeiro elemento, a mensagem. Então, é comum separarmos o storytelling em 2 partes. History, que é a história e a mensagem a ser transmitida, e telling, a forma com que essa mensagem é apresentada. Caso a mensagem seja forte, é possível que ela surta um efeito, mesmo com um telling fraco. Mas caso ela seja fraca, dificilmente você conseguirá salvar o seu conteúdo com técnicas para contá-la. O ambiente, pessoal, é muito importante a gente ver o ambiente simplesmente porque os eventos precisam acontecer em algum lugar. Tê-lo bem escrito facilita que o público embarque na jornada. Você consegue prender a atenção ali do ouvinte, você consegue prender a atenção ali do leitor. O personagem também é muito importante, porque o personagem é quem percorre toda a jornada e sofre uma transformação que leva à transmissão da mensagem. O conflito também é muito importante, porque o principal fator que deixa a audiência interessante na história é o conflito. O desafio que surge para o personagem, a fim de motivá-la e percorrer toda a jornada. Um conflito muito simples não desperta interesse, pois não gera identificação. Afinal, conquistas muito fáceis não costumam ser valorizadas.
Então, ele deve ser mais elaborado, pessoal, o conflito, porque e também não pode ser facilmente superado. Nesse caso, teríamos uma história romantizada, que pode até despertar emoções, mas dificilmente gera identificação. Portanto, o conflito deve ser elaborado e de difícil superação, a ponto de exigir transformação do personagem para ele ser superado. Todo storytelling é uma narrativa. Embora toda narrativa seja storytelling, a recíproca não é verdadeira. Eles funcionam bem como sinônimos para nós repetirmos o mesmo termo várias vezes. Porém, a arte de contar história, storytelling, narrativas, não são exatamente a mesma coisa. Então a gente tem aqui que toda narrativa é um storytelling, mas nem todo storytelling é uma narrativa. Como fazer storytelling com os seus conteúdos? Primeiro, conteúdo é a história. Então, esse é o método mais óbvio e é o primeiro que nos costuma vir à mente ao pensar em storytelling. Uma verdadeira narrativa completa e ambientada, com personagens e obstáculos, conflitos e uma jornada bem definida para levar à transformação do protagonista. Segundo, storytelling como parte do conteúdo. Trata-se do uso de uma história que serve de exemplo como ilustração para facilitar o entendimento de um tema. Por exemplo, o artigo Show Me the Money. Como entender os clientes que me fez ganhar mais dinheiro? Menciona uma cena do filme Jerry Maguire como ponto de partida para explicar como entende melhor os clientes. Pode te levar a ganhar mais dinheiro. Porém, uma ressalva. É necessário tomar cuidado com o storytelling. Sem sentido. João acorda todos os dias às 2 horas da manhã. Outro fato interessante sobre João é que ele nunca mais será citado no meu texto. Eu só queria introduzir um post sobre insônia e resolvi colocar João na introdução. Então isso daí não é um storytelling, essa frase. Então a gente tem que saber modificar, porque um storytelling ele vai criar um fato, vai criar uma narrativa e uma história. História usada como estrutura do conteúdo. Esse é o método mais utilizado no marketing de conteúdo. Em vez de apresentar uma história no texto, ele é estruturado com base em uma história e explora vários elementos do storytelling, mesmo que não seja apresentado de forma clara. Vamos para o nosso próximo tópico, pessoal, a tecnologia e suas linguagens. As mídias e suas linguagens. É inegável o poder dos meios de comunicação sobre o conhecimento, as opiniões e o modo de ver a realidade. A enchente de imagens e mensagens auditivas e visuais transmitidas pelos meios de comunicação afeta a população em geral. É importantíssimo o papel que os meios de comunicação representam como mediadores da realidade no processo pedagógico da apropriação e do conhecimento. Uma vez que eles têm a capacidade de registrar e transmitir o acúmulo de conhecimento já produzido pela humanidade ao longo do tempo. Então, pessoal, a utilização pedagógica desses meios de comunicação busca refletir como podem ser utilizados esses poderosos transmissores de informação em benefícios da sociedade. De acordo com Ferres, a televisão tornou-se um fenômeno cultural impressionante na história da humanidade, e é a prática para a qual os cidadãos estão menos preparados. Isso acontece porque a escola tem se preocupado apenas com reproduzir alguns conhecimentos, perpetuando a cultura e, consequentemente, ficando à margem dessa sociedade que precisa educar para uma cultura de imagem. Vamos entrar agora na era pós-industrial, muito importante. A era pós-industrial se caracteriza não mais pela intensiva utilizações da máquina, mas pela veemente aplicação do conhecimento. O input, né? Que é aquilo que entra, mas valorizando não é nem a matéria-prima, e nem o capital financeiro, nem os equipamentos, mas o cérebro. Por isso, em nenhuma outra época foi tão importante a escola
dar conta da sua missão em relação ao conhecimento. Aliás, melhor seria retirarmos o conhecimento da condição de input. Ele supera a categoria de input ou de mercadoria como valor do ser humano, na sua totalidade. Ultrapasso ao conhecimento por ele acumulado. O uso das novas tecnologias. É necessário incluir novas tecnologias e diferentes linguagens no domínio escolar, incorporando-as no dia a dia da sala de aula. Esta é uma forma e uma maneira de reverter o quadro. Fazer com que as pessoas passem a olhar e ouvir a si próprias e refletir criticamente sobre o que estão vendo e ouvindo, à medida que aprendam a fazer leitura crítica dos meios de comunicação. Passarão a notar e tornar conhecida a cultura de sua comunidade, as notícias e os fatos que lhe dizem a respeito. Então, pessoal, vamos voltar aqui para a era pós-industrial. Então, o aluno, pessoal, é um ser humano em constante construção física e intelectual, afetiva e ética, estética, a partir de uma subjetividade única, especial e individual, que pode se desenvolver na relação com o outro, com o mundo. Por isso, a escola não pode fragmentar o aluno e muito menos prepará-lo para o uso de mercado, acumulando-o de conhecimento para ser fruto de consumo. O campo educacional é centralmente cruzado por relações que conectam poder, cultura, pedagogia e política, memória e história também. Esta clareza sobre a política da educação implica, então, necessariamente numa visão crítica de ensino. A necessidade de um novo pensar sobre a educação tem sido levantada nas últimas décadas. Então, pessoal, a gente não pode mais se prender aos ensinamentos de antes, né? Das décadas passadas, dos séculos passados. Entramos agora numa nova era, numa era de tecnologia, numa era digital, né? Estamos agora numa era pós-pandemia, né? Mais evoluída ainda. Vamos entrar agora, pessoal, sobre o nosso próximo tema: fotografia, características e suas linguagens. Então, pessoal, a linguagem fotográfica. Um trabalho fotográfico, pessoal, possui vida própria. É ou dever, justificando por si mesmo, cada fotógrafo deve estar consciente da ação de fotografar, que é além de captar imagens. É um registro de sua opinião sobre as coisas, sobre o mundo. A sua abordagem sobre qualquer tema o define e o expressa. Há aqueles que só aplicam a técnica fotográfica e outros que o utilizam como meio, extrapolando seu bidimensionalismo, expandindo-se no tridimensional da informação e da expressão. Cabe a nós adequarmos a fotografia aos nossos sentimentos, sensibilidade e criatividade. A fotografia tem linguagem própria e seus elementos podem ser manipulados pelos estudos e pesquisas, ou até pela própria instituição do fotógrafo. Então, pessoal, temos que saber que o equipamento nos permite que a fotografia aconteça com certa precisão, mas estes aparatos somente são instrumento que o fotógrafo utiliza dependendo do seu posicionamento, conhecimento e vivência da realidade que pretende retratar. O fotógrafo deve utilizar o plano visual com elementos precisos, como se fosse uma mala de viagem, cuja ocupação requer racionalidade e utilidade dos componentes. É a elaboração criativa destes elementos dentro do quadro visual que permite sintetização da ideia na retratação da realidade. Quais são os elementos de linguagem fotográficas? O estudo do elemento da linguagem fotográfica interessa não só a capacidade narrativa desses elementos, como também pelo seu conteúdo dramático. Ocorre com todas as formas de comunicação, e em particular com arte, por terem linguagem própria. Na fotografia, a linguagem está relacionada às características, aos modos pelos quais a fotografia existe. Para chegar a seu objetivo, necessita transpor um complexo de processo técnico, e é este processo a base da linguagem fotográfica. O estudo da linguagem decorre da necessidade de dizer alguma coisa,
e é proveniente de um processo de experimentação dos recursos. Evidentemente, todo avanço técnico enriquece e modifica a linguagem. Como exemplo, podemos notar pela história a mudança nos valores dos elementos da linguagem no surgimento das fotos em cores. Os recursos elementares da base técnica são os filmes e a câmera. Como elementos da fotografia temos planos, que são o corte e o enquadramento, o foco, diferencial, desfoque, profundidade de campo, movimento em maior e menor grau de estaticidade, forma e espaço, ângulo, posição da máquina, a cor, que é a gradação de cinza às cores, textura, impressão visual, iluminação, que são as sombras, as luzes, né? Aberrações, que são as óticas, as químicas, a perspectiva, que é a linha ali que vai se enquadrar, o equilíbrio, que é a composição, o balanço, o arranjo visual dos elementos. Então, pessoal, ficamos por aqui. Essa foi mais uma aula nossa. Muito obrigado pela sua presença nessa aula. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Como sempre, temos uma frase no final da aula. Acredito que amanhã teremos uma atividade para fazer. Estarei avisando qualquer coisa para vocês no grupo de WhatsApp. Fico à vontade para fazerem pergunta. Fico à vontade para me questionar sobre qualquer dúvida. Espero que vocês estejam entendendo sobre o conteúdo, estejam se aprofundando. Ficamos por aqui com essa frase de Robert Louis Stevenson. Todas as pessoas que chegaram aonde estão tiveram que começar por onde estavam. Fica a nossa frase aí. Até a aula de amanhã. Conto com a presença de todos vocês. Tchau, tchau.